Oi, queridos e queridas aqui do nosso Literapia. Eu sou a Laura, uma psicóloga que adora prescrever livros. Hoje é dia 22 de abril, dia da nossa Mãe Terra, e eu vim trazer para vocês algumas sugestões de livros que nos conectam a essa nossa mãe tão especial. O primeiro livro, o primeiro companheiro maravilhoso que eu trouxe para a gente hoje é Árvore dos Desejos, de Katherine Applegate. Um livro lindo que foi lançado pela editora Intrínseca. Olha que edição, gente! Ele é colocado um pouco como literatura juvenil, mas eu acho que ele é mais do que isso. Ele é narrado em primeira pessoa por um carvalho centenário, que é essa árvore maravilhosa que está aqui na capa. E esse carvalho, ele funciona como uma espécie de árvore dos desejos para os habitantes ali do bairro onde ele vive. Então é muito bonito ele narrar em primeira pessoa, ele conhecer os desejos dos habitantes daquele lugar, a cultura, muito sim a cultura das árvores, mas falada de uma maneira tão especial, né? O livro começa assim, eu achei muito legal. É difícil conversar com as árvores, não somos muito boas de papo furado. Isso não quer dizer que não sejamos capazes de fazer coisas incríveis, coisas que talvez você nunca possa fazer. Abrigar corujinhas fofas, firmar casas na árvore, fotossíntese, mas conversar com as pessoas não é muito a nossa praia, e nem espere que uma árvore conte uma boa piada. Delícia, um ótimo livro para dar de presente, é um livro leve, gostoso de ler. Outro livro que também traz essa temática das árvores, mas é uma não ficção, é uma super pesquisa a respeito de como as árvores são, sim, seres sociais, de Peter Wohlleben, A Vida Secreta das Árvores, o que elas sentem e como se comunicam, as descobertas de um mundo oculto. Esse livraço saiu pela editora Sextante. Eu fiquei apaixonada por esse livro, gente. Através de uma pesquisa profunda, ele vai descobrir e vai nos contar de uma maneira que não é nada muito assim, acadêmica, né? É uma linguagem fluida, gostosa de ler, um livro gostoso mesmo da gente conviver um tempo com ele. E aí ele descobriu que as árvores se comunicam e que elas têm um sistema extremamente sofisticado de comunicação. E o que mais me tocou é que as árvores, elas vivem de uma maneira tão ética que se nós humanos pudéssemos aprender essa maneira das árvores conviverem em sociedade, se a nossa sociedade pudesse se espelhar nessa daqui, como nós seríamos mais felizes e viveríamos muito mais de maneira cooperativa do que competitiva. Gente, um exemplo para todos nós. Eu fiquei tão feliz que esse livro virou assim um best-seller, né? 1 milhão de livros vendidos. E ele ficou muito tempo na lista dos mais vendidos do The New York Times. Porque tantos livros que às vezes assim não tem tanta relevância e viram best-sellers, né? Olha que beleza isso daqui, gente. Isso me traz uma esperança no coração. Tanta gente poder se admirar e seguir o exemplo das árvores. Outro livro que me conecta sempre que eu tô assim, eu tenho esse livro há muitos e muitos anos, e sempre que eu tô me sentindo meio órfã, meio desconectada do todo, eu me volto para ele. Então é um livro de referência na minha vida. Thich Nhat Hanh, aquele monge vietnamita, um super ativista tanto dos direitos da natureza quanto dos direitos humanos, ensinamentos sobre o amor, desenvolvendo a capacidade de amar com alegria e compaixão.
também pela editora Sextante. Esse livro, gente, é maravilhoso. Ele vai falar sobre amor, mas é de uma maneira tão ampliada e é um amor que engloba todos os seres. E ele traz também pensamentos, sugestão de ações práticas, ações até ritualísticas para a gente se reconectar com a Mãe Terra e com todos os seres. Olha que coisa, tem uma parte aqui, um capítulo que se chama Tocando a Terra. E esse capítulo, ele é tão lindo, ele fala muito dessa interdependência entre todas as coisas. Esse livro inteiro fala disso. Mas nesse capítulo ele enfatiza que quem reverencia e quem está sendo reverenciado são os mesmos, é a mesma pessoa. Quando a gente reverencia a Terra, nós estamos reverenciando a nós mesmos, nós somos a Terra. Essa visão amplificada nos reconecta ao nosso pertencimento, faz com que a gente saia dessa ilusão de separação e de solidão. Esse livro, gente, é uma preciosidade. Outro livro, gente, com o qual eu convivo desde que eu era bebê, acho que desde o útero, porque a minha mãe, eu sempre me lembro da minha mãe com esse livro. Tao Te Ching, de Lao Tse, editora Pensamento. Esse livro, ele é um clássico da filosofia chinesa, mas da filosofia chinesa raiz, sabe, da China antiga. Uma filosofia que foi compilada, assimilada a partir de um olhar extremamente contemplativo da natureza. O Lao Tse, ele foi uma espécie de Jesus Cristo oriental. A existência dele está toda envolta por lendas, por histórias miraculosas, mas sabemos que seus ensinamentos são extremamente, eu diria até que urgentes para o nosso tempo, porque são ensinamentos que vão na contramão do que prega a nossa filosofia atual, de que sucesso é meta de vida, produtividade é o caminho para essa meta. Aqui ele fala o oposto disso, do que é o suficiente, o que é ser suficiente, o que é o contentamento, como que a natureza se porta e como nós podemos aprender com a natureza, porque nós somos natureza. Não é um livro fácil. Agora, os textos de apoio desse livro aqui são fantásticos, dessa edição da Pensamento. Esse livro, ele é todo em verso. E é preciso, gente, eu acho que é um livro assim que é preciso ter na cabeceira, saborear, dar tempo a ele, deixar que ele vá se aninhando dentro de nós e criando possibilidades de sementes, brotos, flores e um dia, quem sabe, frutificar, porque isso daqui é o suprassumo do conhecimento da natureza e da natureza dentro de nós, como ela opera, tanto no plano objetivo quanto no nosso plano subjetivo. Outro livro fantástico de um homem que é do nosso tempo, do nosso lugar, da nossa terra e que é um super ativista dos direitos da Mãe Terra e dos direitos dos povos originários, Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Esse pititinho aqui, que é um perfume francês, tem uma bomba de coisa boa aqui dentro, saiu pela Companhia das Letras, e aqui eu acho que o mais importante que o Krenak vai trazer é como é uma loucura o que a civilização humana fez, que ela se tornou uma abstração de separação, como se nós estivéssemos totalmente isolados da nossa Mãe Terra, e como que isso foi se transformando mesmo numa maldição, a ponto em que nós estamos precisando adiar o fim do mundo. Gente, adiar o fim do mundo. Agora, a natureza continua.
O mundo que não vai continuar é o mundo humano, porque quando a gente está destruindo esse mundo, na verdade nós estamos destruindo a nossa capacidade de sobrevivência, porque tudo é interrelacionado. Se não existe mais árvore, não existe mais vida nesse planeta. Pelo menos não como a gente a conhece, né? Não enquanto seres humanos. Agora, a vida, ela nunca cessa. Então, o ser humano será exterminado, né? Se nós continuarmos num caminho de causar o nosso autoextermínio, e a vida, a natureza, ela vai se refazendo. Então, como que nós podemos caminhar junto à natureza e aprender esse ciclo da gente ir se refazendo, da gente entrar em contato com o todo? Porque quanto mais a gente se separa da natureza e tem essa ilusão de autossuficiência, mais a gente vai se embananando. Porque a gente começa a procurar naquilo que a gente fabrica o que a natureza já nos dá de graça. Gente, esse livrinho aqui ele é muito interessante, faz a gente pensar, repensar. E é um livro que é uma espécie de convocação também, de olha gente, vamos, a gente tem que se unir, vamos voltar a conviver em tribo? Eu adoro. E por último, um livro que eu uso como um manual. Esse livro me acompanha o ano inteiro porque eu celebro a roda do ano com os feriados pagãos através dele. De Ray Beth, A Bruxa Solitária, Lições e Aprendizes da Bruxaria, pela Bertrand Brasil. Esse livro, gente, é um livro que eu tenho também há muitos anos. Eu até escrevi uma dedicatória para mim. Este livro é um pote de luas e flores sob a fonte. Imbolc, 2007. Comprei num sebo lá em Campinas. É um livro escrito a partir de cartas, onde uma senhora bruxa, uma bruxaça maravilhosa, ela vai instruir 2 aprendizes de bruxaria a fazerem as suas comemorações e as suas celebrações a partir dos ciclos da natureza. Então ela vai falar para eles tanto o que significa, quanto sugestões a respeito do que eles podem fazer para se reconectarem àquele momento dentro do ciclo da natureza. Então a gente tem aqui a celebração da primavera, do verão, do outono, do inverno, não só da passagem de uma estação para outra, como também o que acontece quando é o ápice, exatamente o meio de cada estação. Fala sobre as fases da lua, como que a gente pode se conectar, porque a natureza inteira está fazendo uma dança e muitas vezes o ser humano está fazendo uma dança oposta, né? Por exemplo, agora que a gente entrou no outono, a dança é a dança do recolhimento. Se você está celebrando a Páscoa, exatamente no começo do outono, né, você está celebrando a primavera no contrafluxo, porque você está seguindo o calendário cultural a despeito do calendário natural. Então você está copiando o calendário cultural do hemisfério norte. Lá coincide, porque começaram a celebrar os feriados cristãos justamente perto dos pagãos para ser mais fácil converter os antigos pagãos. Então, o que se comemora? Fala-se que é o renascimento de Cristo, mas na verdade é o renascimento do ciclo da vida que se dá na primavera. E aí personificaram isso como Cristo. E aqui no hemisfério sul, quando trouxeram, né, quando o nosso hemisfério foi saqueado, quando o nosso hemisfério foi invadido, trouxeram e as pessoas começaram primeiro na marra a seguir essas tradições espelhadas do hemisfério norte e hoje isso ficou muito naturalizado. Aqui ela vai falar de como é viver o calendário natural.
E é tão maravilhoso porque sai totalmente dessa lógica antropocêntrica do homem no centro sendo o responsável por todas as criaturas, aquele que vai dominar o mundo, ou então podemos usar de um eufemismo, né? Que ele vem para cuidar de todos os seres, ainda assim ele está num lugar dito superior. E aqui a gente entra no biocentrismo, onde a vida está no centro e nós somos apenas mais uma criatura comungando dessa vida. É um tratado de irmandade. Eu acho muito bonito, acho fundamental, acho urgente que nós nos reconectemos aos ritos dos antigos, a essa maneira de pensar dos antigos, e porque assim a gente se conecta à vida fora e dentro de nós. É algo extremamente medicinal. Esse é um livro também que, quando eu tomei borocochô, eu pego, faço um carinho nele, abro um pouquinho. Parece a minha relação que eu tenho com ele é bem parecida com a relação que eu tenho com mulheres que correm com os lobos. É a minha farmacinha, sabe? Como vocês têm se conectado à nossa Mãe Terra? É importante pensar. Um beijo no coração de vocês. Que tudo de melhor crie brotos, flores e frutos. E que vocês possam espalhar coisas boas nessa terra.